Boa tarde a todos. Chegou o momento de nós iniciarmos mais um estudo com mais uma live e hoje nós vamos falar sobre o tema o grão de mostarda. Mas antes de nós começarmos o nosso estudo, nós vamos aquietar os nossos corações. Estejamos aonde nós estivermos nesse momento e vamos elevar o nosso pensamento ao alto em prece para que a gente entre em sintonia com os benfeitores amigos. Então, fechemos os nossos olhos levemente e vamos, nesse momento, pedir a proteção e o amparo do Mestre querido para que nós possamos ter mais um estudo nesta tarde. Que tudo aquilo que nós estudarmos possa nos auxiliar na construção de um eu, de uma pessoa diferente, de uma pessoa mais esclarecida, mais humanizada, com um espírito de fraternidade ampliado. Gratidão pela oportunidade de estarmos aqui e que assim seja. Então hoje nós vamos falar então sobre o tema o grão de mostarda e vamos então pegar do Evangelho lá no livro de Marcos, no capítulo 4, em que nós temos o seguinte ensinamento. Jesus ainda dizia: com que coisa podemos comparar o reino de Deus? Que parábola podemos usar? O reino é como uma semente de mostarda, que é a menor de todas as sementes da terra. Mas quando é semeada, a mostarda cresce e torna-se a maior de todas as plantas. Ela dá ramos grandes, de modo que os pássaros do céu podem fazer ninhos em sua sombra. Então, essa parábola de Jesus, esse ensino de Jesus, ele vem nos remeter às reflexões da evolução espiritual. Então, a gente tem que pensar que todos nós fomos criados simples e ignorantes por Deus e todos nós com as mesmas potencialidades de evolução e crescimento. Deus, que é um Pai justo e bom, não criou nenhum filho que seja privilegiado. Todos nas mesmas condições, todos carregando dentro de si as leis divinas, que são perfeitas e imutáveis, e todos nós tendo a oportunidade, através das reencarnações, das nossas experiências no mundo de carne, no mundo terreno ou em outros mundos, evoluirmos. Então, a evolução é para todos nós, indistintamente. Na marcha de progresso, o que pode acontecer é que nós, pelas nossas decisões, pelo nosso livre-arbítrio, nós podemos estacionarmos, mas jamais retrocedermos. É como se nós estivéssemos frente a uma escada. Lá no início, os primeiros degraus é como também no comparativo com a semente da mostarda, ou seja, primitivos, extremamente ignorantes, e com as nossas experiências nós vamos subindo os degraus da escada. No comparativo com a semente, que Jesus compara o reino dos céus como o desenvolvimento do grão de mostarda, nós vamos então aprendendo, germinando, crescendo, evoluindo. Então, o tempo da evolução é um tempo particular e a gente não tem como atropelar a ordem das coisas. Tudo é feito de acordo com o nosso crescimento, com a nossa evolução. E aí a gente vai galgando degrau a degrau, período a período nessa sementeira, até atingirmos o topo da escada, que é a nossa evolução espiritual. E que no comparativo, no ensino de Jesus, é quando a mostarda se torna uma árvore, no seu último estágio, quando ela atinge a sua grandeza e ela pode abrigar ali, como no dizer de Jesus, os pássaros que vão ali então fazer morada, fazer seu ninho. Então, mesma coisa nós
nós estamos neste processo evolutivo, em que o tempo é o nosso grande, como é que a gente pode dizer, mestre. Então, as experiências que nós temos nas nossas vidas, elas têm como grande objetivo de nos fazer aprender. E a mesma coisa também no comparativo, quando nós nascemos. Quando nós nascemos, nós somos extremamente fragilizados. Nós dependemos muito dos nossos genitores, da nossa mãe, que vai nos alimentar, que vai nos cuidar, que vai nos trocar, que vai atender às nossas necessidades. E aí a gente vai crescendo, vai aprendendo a falar, vai aprendendo a caminhar, vai aprendendo. Todo esse processo de tempo passa por esse processo do período infantil, onde nós vamos aprendendo os valores junto com os nossos genitores, vamos sendo educados, vamos passando as etapas, vamos chegando na adolescência. Ali a gente tem um novo patamar de aprendizado, baseado no alicerce que os nossos pais nos dão, até nós chegarmos à fase adulta, e aí nós chegamos à velhice e depois nós vamos voltar ao plano espiritual. Esse é um processo que a gente fala do início, que é quando nós nascemos até o período em que nós temos que voltar à nossa pátria espiritual. Nem todos passam por esse processo. Há aqueles que desencarnam em tenra idade, há aqueles que voltam ao mundo espiritual na adolescência, na fase adulta, na velhice. Então, cada um de nós, de acordo com o nosso projeto reencarnatório, vai ter um momento em que vai ter que voltar ao plano espiritual. Isso, processo natural. Mas neste processo pelo qual nós estamos inseridos, ele faz parte do nosso aprendizado e da nossa evolução. E aí o que acontece? Que neste processo nós temos o aprendizado. Nós temos então as lições que a vida vai nos oferecer. E essas lições que a vida nos oferece, elas vão ter as provas. Então a gente aprende um determinado assunto, vamos supor, vamos aprender a desenvolver a humildade, mas vai chegar um momento em que nós vamos ter a prova da humildade, o testemunho, para a gente realmente de fato ver se naquele nosso processo de evolução, de aprendizado, quando chegar a hora do testemunho, se a gente de fato aprendeu a lição. Então todos nós estamos neste processo. E imaginemos que agora em 2021 nós estamos bem longe do homem das cavernas, na sua primitividade, mas ainda estamos muito atrasados do ponto de vista da moralidade. Estamos sim evoluídos tecnologicamente de uma forma assim muito gritante aos nossos olhos. Vamos pensar em toda a tecnologia ao nosso dispor. Por exemplo, hoje nós estamos usando da tecnologia, da internet, para estarmos conectados em qualquer lugar do mundo. Isso é maravilhoso. Apesar de nós não podermos estar próximos por conta do nosso isolamento social e por conta da pandemia, estamos juntos na nossa casa, podendo assistir e aprender através da internet. Então, o que a gente tem que pensar é o seguinte: a nossa evolução científica, ok, perfeito, estamos muito, mas muito evoluídos, mas a evolução moral é um problema muito sério que nós estamos passando. E nós estamos vendo tristemente alguns espíritos ainda muito atrasados e que não deixam com que nesse processo pelo qual nós estamos passando, ou insistem em que não haja evolução do nosso país, do nosso planeta, enfim, em todas as áreas. Então nós temos ainda espíritos imaturos que estão reencarnados, extremamente egoístas, extremamente ligados aos interesses pessoais e que estão primeiro pensando no que é bom para si e esquecendo do coletivo.
Então, o que acontece é que agora nós temos que dar uma parada para pensarmos mais do ponto de vista fraternal, para cuidarmos de nós mesmos e para cuidarmos do outro. Mas neste processo evolutivo, nós temos que cuidar, que nós temos que ter uma coisa chamada fé. A certeza de que Deus nunca nos abandona, de que nós não estamos sós, de que nós temos os nossos espíritos protetores, de que Deus coloca junto de nós alguém para nos ajudar, esse alguém querido, que é um espírito protetor e que vem nos ajudar quando nós, humildemente, através da oração, nos conectamos com ele. Então, neste período em que nós estamos vivendo, nós temos que ter a certeza de que todas essas situações difíceis vão passar. Que não há mal que dure para sempre, nem dentro dos nossos corações. Há um momento em que nós teremos que nos dobrar às leis divinas, porque essas leis divinas estão gravadas na nossa consciência. Então, esse processo evolutivo é um processo que não é instantâneo. Porque muitas vezes a gente pensa assim, eu quero ser melhor, amanhã eu vou amanhecer melhor. Negativo. Esse é um processo, a educação é um processo. A educação não é algo instantâneo. É a mesma coisa quando a gente vai aprender as lições da língua portuguesa. A nossa língua é uma língua difícil de aprender porque tem muitas regras de concordância. É difícil. O que nós temos que fazer? Nós temos que estudar. Então, para a gente evoluir, em primeiro lugar, a gente tem que se autoanalisar. Em que patamar nesse processo evolutivo eu me encontro? Com certeza não estamos mais tão ignorantes como já fomos. Estamos já mais adiantados, mas muito há que trilharmos. Vamos imaginar que essa escada que nos vai levar ao progresso, ela é de degrau em degrau, de etapa em etapa, de experiência em experiência, e nada é instantâneo. A educação é algo que precisa romper alguns paradigmas que existem dentro dos nossos corações. A gente pode lembrar que lá no ano de 1859, lá na Inglaterra, houve a tiragem de 1.200 exemplares do livro escrito por Charles Darwin, A Origem das Espécies. E naquela época ele já falava de evolução. E naquela época as pessoas não entenderam o pensamento que estava grafado nos estudos que ele havia feito. Nos chocamos com aqueles ensinamentos que estavam contidos nos livros. No livro, principalmente quando falava que nós descendíamos dos macacos. Então aquilo foi um orgulho para alguns. Como que o ser humano tão inteligente descendeu dos macacos, dos primatas? E depois, com outros estudos, nós começamos a perceber que havia muita lógica naquilo tudo que ele estava ensinando. Então, no nosso processo evolutivo, a gente tem que pensar que nós começamos das estruturas simples. E ao longo do tempo, nós vamos nos desenvolvendo até atingirmos as estruturas complexas. Então, tudo isso é um processo. E que bom quando a gente começa a perceber, olhando dentro de nós mesmos, que nós temos a possibilidade de melhorarmos e de progredirmos. Felizes a todos aqueles que perceberem que hoje nós temos uma época de ouro, onde nós podemos desenvolver a fraternidade, o amor, o perdão, a benevolência. E nós temos que pensar no outro, termos empatia pela dor do outro. Vamos refletir muito sobre isso, que nós estamos sim num período de transição,
de um período de renovação que não volta mais atrás e que com certeza não seremos mais os mesmos. Teremos em algum aspecto ou outro evoluído, porque a evolução é uma lei da natureza. O progresso é uma lei natural, é uma lei divina. Então, neste momento, nós vamos agradecer sim por termos a oportunidade de estarmos aqui reencarnados nesse período que vem exigindo de nós uma mudança de valores. Então, vamos procurar ter como norte nas nossas vidas, neste período em que estamos inseridos, o Evangelho de Jesus. E que Jesus seja sempre o nosso modelo e guia. Dificilmente erraremos. Então, nós vamos agradecer por mais essa oportunidade do aprendizado e que levemos para os nossos interiores, para a nossa evolução, de que tudo passa, mas que todo o aprendizado, que toda a obra, que toda a realização que nós fizermos é nossa, pertence a nós. Muita paz e que assim seja.